Frases compostas por um verbo ou pelo verbo e o praticante da sua ação são conhecidas por oração. Também é conhecido como período simples frases contendo apenas uma oração, e por período composto quando existem mais de uma. As orações subordinadas substantivas se ligam a um verbo ou a nomes, e quando são encontradas no período composto desempenham a função necessitada pela oração principal. Neste trabalho, iremos estudar os tipos de orações subordinadas substantivas, no período composto. São elas a subjetiva, predicativa, objetiva direta, apositiva, objetiva indireta e completiva nominal. Bom, então vamos lá. Na frase "era interessante que a vovó saísse", podemos verificar que "era" é um verbo de ligação, assim como "interessante" é um adjetivo, pois está funcionando como predicativo do sujeito. Sendo assim, interessante é um nome na oração. Logo, "era interessante" é a oração principal. Mas como verificar de fato que a oração subordinada é uma oração subordinada substantiva? Para isso, podemos usar o artifício de pegar essa oração e substituí-la por isso. Caso a oração continue com sentido, ela é uma oração subordinada substantiva. Não podemos esquecer que essa oração tem função da qual a oração principal precisa. Portanto, qual é essa função? Nessa frase, podemos verificar que a função que a oração principal necessita é de um sujeito. Sendo assim, chegamos à conclusão que essa oração é uma oração subordinada substantiva subjetiva. Bom, podemos ver que esse exemplo é muito parecido com o visto anteriormente, então vamos ver porque ele não tem a mesma função que o anterior. O interessante é um substantivo e está tendo a função de sujeito da oração, e "era" é um verbo de ligação. Portanto, o interessante "era" é a oração principal. Para verificar se a oração subordinada é realmente uma oração subordinada substantiva, trocamos pela palavra "isso", dando certo. Portanto, podemos confirmar aquela ideia. Bom, então, qual que é a função que a oração principal pede? Isso mesmo, um predicativo para o seu sujeito. Portanto, chegamos à conclusão que essa é uma oração subordinada substantiva predicativa. No exemplo, "eu desejo que a nota seja boa", podemos ver que desejo é um verbo transitivo direto. E, usando do artifício da palavra "isso", chegamos à conclusão que a oração subordinada é substantiva. Bom, então, por conta da oração principal terminar com um verbo transitivo direto, ela pede um objeto. Sendo assim, a oração subordinada substantiva se encarrega dessa função. Logo, ela é uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Pegando novamente um exemplo parecido com o anterior para ver porque eles não têm a mesma função. Bom, tenho é um verbo transitivo direto e um desejo é um objeto direto, portanto funciona como um nome para essa oração. Sendo a oração principal, tenho um desejo. E ao utilizar do artifício visto anteriormente, podemos chegar à conclusão que é de fato uma oração subordinada substantiva. Bom, pelo fato da oração subordinada substantiva não se ligar a um verbo como a anterior, e sim a um nome, ela se encarrega de anunciar algo que veio antes. Portanto, chegamos à conclusão que ela é uma oração subordinada substantiva apositiva. Bom, o próximo exemplo é "eu torço para que passem". Podemos ver que torço é um verbo transitivo indireto. E para utilizar o artifício nessa oração subordinada, iremos usar as palavras "para isso", pois um verbo transitivo indireto pede uma preposição, chegando à conclusão que é uma oração subordinada substantiva. Como a oração principal termina com um verbo transitivo indireto, a oração subordinada irá ter a função de um objeto indireto. Logo, chegamos à conclusão que essa oração é uma oração subordinada substantiva objetiva indireta. Mais uma vez, iremos utilizar um exemplo parecido com o anterior para verificar porque eles não têm a mesma função. Bom, estou na torcida para que passem. Torcida é um substantivo e está se encarregando de ser um nome na oração. E para usar o artifício na oração subordinada, iremos usar a palavra disso, chegando à conclusão que a oração subordinada é realmente substantiva. Bom, a oração principal, estou na torcida, necessita de um complemento nominal. Não podemos nunca esquecer que a oração subordinada ela se encarrega da função que a principal necessita. Chegamos à conclusão, então, que a oração subordinada substantiva é completiva nominal.
A oração subordinada adjetiva, ela faz uma função de adjunto adnominal na frase. Normalmente elas são introduzidas pelo pronome que é um pronome relativo, mas sempre são introduzidas pelo pronome relativo. Eles fazem um ligamento ao substantivo na oração principal, então eles sempre querem dizer respeito ao substantivo da oração. E elas são separadas em duas classificações, que é a explicativa e a restritiva, que eu vou falar sobre elas daqui para frente. A oração subordinada adjetiva explicativa, ela sempre acrescenta uma informação acessória na frase. Ela vai amplificar e esclarecer os detalhes de alguma coisa que já esteja na frase principal. Ela atinge todos os elementos do conjunto, ou seja, se ela estiver falando de pessoas, ela vai estar falando de todas as pessoas. Ela é separada por vírgulas e antecedida pelo pronome que. E se a gente tirar essa oração explicativa da frase, a frase não vai ter esse sentido alterado. Ou seja, ela não é uma coisa necessária na frase. Por exemplo, o leão, que é um animal selvagem, atacou o domador. Ele está explicando que o leão é um animal selvagem. O leão, no caso, é o substantivo da frase. Se a gente tirasse essa parte, a frase não ia perder o sentido. Ou seja, o leão atacou o domador. A gente consegue entender da mesma forma. E da mesma forma, o segundo exemplo, jogadores de futebol que são iniciantes não recebem salários, sempre separado por vírgula. A oração subordinada adjetiva restritiva, ela sempre especifica o sentido do substantivo, do nome que ela tá se referindo à frase principal. Ela sempre vai restringir ele a um ser único, ou seja, atingir só uma parte do conjunto que ela quiser falar. Se ela estiver falando de pessoas, vai atingir só um grupo de pessoas, ou alguns, e não tem a presença de vírgula. Por exemplo, toda comida que é fresca é saborosa. Ela está se referindo às comidas frescas, que também são saborosas, mas não são todas as comidas no geral, apenas as frescas. Os artistas que declaram seu voto foram criticados. Ela não está se referindo a todos os artistas, e sim só aqueles que declararam seu voto. Os políticos que são corruptos devem ser presos. Ela não está se referindo a todos os políticos, só os que são corruptos, e sem a presença de vírgula. A oração subordinada adjetiva reduzida, ela apresenta o verbo de uma das formas nominais, elas não são introduzidas por pronomes ou conjunções, e elas podem ter os verbos nos três tipos, gerúndio, infinitivo e particípio. Um exemplo que eu coloquei aqui foi, vi a menina chorar. Ele viu a menina que estava chorando naquele momento, então ele viu a menina a chorar. As orações subordinadas adverbiais exercem a função do advérbio e funcionam como adjunto adverbial, termo da oração que indica uma circunstância, e são classificadas em causais, consecutivas, condicionais, concessivas, comparativas, conformativas, finais, proporcionais e temporais. A classificação causal é uma circunstância de causa, são introduzidos pelas conjunções porque, já que, uma vez que, visto que, pois que, como, posto que. Pode ser um exemplo. Como não sei estudar, comecei a ler. Classificação consecutiva é uma relação de causa e consequência. Pois causa e consequência são conceitos interdependentes, chamamos um evento de causa exclusivamente se ele provoca outro, chamando assim de consequência. Um exemplo disso, ela dançou todos os dias, tanto que emagreceu. A ação condicional é, em suma, aquela que apresenta um acontecimento necessário para que ocorra outro, veiculado na oração principal. Um exemplo é, uma vez que você decidir conversar, pode me ligar. A classificação concessiva, ela ocorre quando o enunciador reconhece argumentos contrários à sua tese e o explica, mas conferindo-lhes menor valor argumentativo. Um exemplo, embora você não goste de mim, eu ainda sou seu amigo. A oração comparativa, como o próprio nome já sugere, indica uma comparação. Comparar é confrontar dois objetos ou dois acontecimentos para encontrar entre eles semelhanças ou diferenças. Um exemplo, Alberto não é tão ativo nos esportes quanto devia. A oração confirmativa é aquela que aponta um acontecimento que está em concordância ou em conformidade com o que aparece na oração principal. Um exemplo é, estudei conforme o professor explicou. A ação adverbial final é um ato consciente e pressupõe uma finalidade, um objetivo. A oração final indica esse objetivo ou, em outros termos, a intenção que se tem em mente quando se toma uma determinada atitude. Um exemplo, preparei a festa a fim de que todos aproveitassem. A ação proporcional estabelece uma correlação entre dois acontecimentos, de maneira que a alteração de um deles implica necessariamente a alteração do outro. Um exemplo é, quanto mais esforço físico, menos esforço para emagrecer.
A oração temporal é aquela que indica um marco temporal. Em relação à oração principal, esse marco temporal pode estabelecer uma relação de anterioridade, de simultaneidade ou de posterioridade com a oração principal. Um exemplo é: assim que Júlia saiu do escritório, foi direto para sua casa. Orações subordinadas ainda podem apresentar também formas reduzidas, como reduzida no infinitivo, que é um exemplo: a fim de conseguir gabaritar a prova, estudei a semana toda. Reduzida no gerúndio, um exemplo: chegando na escola, ela lerá um livro. Outro exemplo de reduzida do particípio: comprometida com a academia, conseguirei perder peso.